Fernando, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje? Ser de esquerda não sei como dizer. Não sei, não sei, também pode ser tirar forças armadas do governo, tentar que o poder esteja mais concentrado numa só pessoa. Isso. Tiago, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Puta, eu não vou saber responder, sinceramente. Ronaldo, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Bom, seria se está a favor da massa, a favor do povo. Acho que também é um pouco de bagunça que esses partidos de esquerda eles querem fazer hoje em dia. Quais os temas que você acredita que sejam relevantes para se debater numa conferência política? Educação e segurança, acho que é o primordial para os políticos debaterem e discutirem hoje em dia. E um tema um pouco mais secundário, né, mas também de grande importância, seria o transporte público, transporte para as pessoas. Aguinaldo, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? É uma pergunta complicada, né? Porque, na verdade, é um conceito que variou tanto ao longo da história, mas eu acho que é ser a favor da democracia, a favor da justiça, lutar pela igualdade no sentido de diminuir os desequilíbrios sociais, com ações afirmativas de diminuição das desigualdades. É também um Estado não aparelhado por interesses particulares, seja de indivíduo, seja de partido. Enfim, querer que você tenha, que os bens possam ser mais acessíveis a todos. Nisso sentido, talvez contraria um pouco a ação de vários partidos ou várias pessoas que se dizem de esquerda, né? Concretamente. Certo. E na sua opinião, que temas seriam relevantes para serem discutidos numa conferência política? Talvez começar com um pouco da história do que é a esquerda. Começa, se não me engano, esse é um tema que vem da Revolução Francesa, da Assembleia dos Três Estados. Depois, talvez, falar um pouco da história da esquerda no Brasil, ver a importância que ela teve na democratização, no pluralismo partidário, ver as dificuldades que a esquerda enfrentou no poder e os desafios que se colocam para ela. Ou seja, o governo do PT agora, por exemplo, é um laboratório ótimo para isso, né? De como que é ser esquerda na prática e o que é na teoria, né? Giancarlo, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Primeiro que eu não acredito que tenha mais esquerda no Brasil, então eu acho que é tudo que eu tenho a falar. Não existe esquerda, então não existe movimento esquerdista e não tem gente de esquerda. Vai existir uma conferência agora em agosto para debater a esquerda, para discutir e tentar reestruturar essa esquerda. Que temas você acredita que sejam relevantes serem discutidos nessa conferência? Acho que principalmente união, porque a esquerda é muito desunida, assim. Qualquer tentativa de um movimento de esquerda aqui no Brasil foi sempre uma coisa muito bagunçada, muito desunida. Até na época da ditadura tinha várias facções, uma querendo ir para luta armada, e eles conseguiram fazer a luta porque realmente era um problema gritante, que era a opressão do governo militar. E eles conseguiram fazer uma reformulação, mas mesmo assim os grupos eram muitos, não tinha união, eles discutiam demais e praticavam de menos. Eu acho que eles têm que se unir e botar em prática. Eu acho que esquecer as divergências é o mais importante. Alana, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Olha, de esquerda hoje no Brasil é muito complicado você definir o que é ser de esquerda, porque eu acho que nem a esquerda sabe mais o que é ser de esquerda. Eu acho que ser de esquerda, para mim, particularmente, é lutar por uma sociedade mais coerente,
financeiramente e mais justa em oportunidade. Em julho desse ano vai acontecer uma conferência chamada Caio Prado Júnior, que o objetivo dessa conferência é justamente discutir e tentar resgatar essa esquerda. Que temas, na sua opinião, são relevantes para serem discutidos? Eu acho que o resgate da ideologia e revisão. Não só assim, eu acho que a gente tem que trazer de volta a ideologia e revisar para o nosso contexto atual. O que ela significa hoje e o que dela pode ser aproveitada e deve ser levada às últimas consequências nesse contexto. Maria Amélia, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Ser de esquerda, em geral, ser de esquerda significa, conceitualmente, né, inicialmente era um pessoal que cuidava ou que defendia ideias socialistas, né? E eu acho que hoje em dia ser de esquerda é quem faz oposição ao governo atual. Existe uma mistura, né, entre essas duas posições, eu acho. Certo. E que temas a senhora acredita que possam ser debatidos numa conferência política que quer resgatar a esquerda? Na minha opinião, seria realmente os direito do cidadão, tá certo? Direitos sociais, direitos de ter a sua... De ter condições básicas de vida, ou seja, são questões sociais mesmo, para mim. Felipe, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? Eu acho que essa coisa meio de esquerda e direita está mudando, não sei, porque acho que hoje em dia as coisas estão meio centralizadas, não tem muito esse negócio, que a gente pode até perceber pelo Lula, que ele é considerado como se fosse de esquerda, mas acaba quando a pessoa assume o poder, vai para o governo, ele acaba tendo uma postura mais centralizada. Então, essa coisa fica meio, acho que mais na teoria, assim, ideologicamente. Pode até a gente falar o que seria uma coisa de esquerda, mais pro lado socialista, alguma coisa desse tipo, e direita, mais conservador, tal. E que propostas para o Brasil, na sua opinião, podem ser debatidos numa conferência política? Aspectos políticos, né? A gente vive agora um problema político sério no país e essa reforma política que está sendo muito falada, que deve essa coisa do partido, da pessoa sair do partido quando quiser, entrar em outro, e vários outros detalhes políticos devem ser debatidos, no meu ponto de vista, até com a população também, para a gente saber, porque se você for perguntar para a maioria das pessoas, elas não sabem nem como funciona direito o esquema de legenda, de voto, legenda, partido político, como funciona o voto dela, se vai para a legenda, vai para o candidato. Muitas vezes ela acha que está votando apenas no candidato pessoalmente, mas ela está votando outros políticos indiretamente do partido, então envolve todos esses aspectos.